Bonjour, meus amis! Meu nome é Conrado Vieira, bem-vindo aqui ao meu canal. Eu sou microbiologista e aqui a gente conversa sobre microbiologia e também o conteúdo Food Safety. Bom, eu queria convidar para você me seguir lá no Instagram, é só apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela ou me procurar lá, @Conrado Vieira. O que a gente vai conversar hoje é sobre uma notícia que está bem preocupante em vários países. Aqui no Brasil a gente ainda não teve nenhum caso relatado, mas é a questão da varíola de macaco sendo reportada em alguns humanos. Então estou aqui com um site aberto da Organização Mundial da Saúde, que vem falando sobre como ela está trabalhando frente a esse novo vírus que está sendo disseminado em alguns países, né? Então fala que a Organização Mundial da Saúde está trabalhando junto com alguns países em resposta ao monkeypox. Então esse é o nome genérico do vírus, né? Então é como ele é identificado, que trata-se então de uma varíola encontrada a princípio em macacos somente. Então aqui vem falando que a Organização Mundial de Saúde está trabalhando, está investigando, já tem 80 casos confirmados, né? Essa notícia aqui é do dia 20 de maio agora, última sexta-feira, mas a gente vai ver outros sites de outros países mais específicos que esses casos são bem maiores, né? Então, vem falando que é diferente da Covid, né? Que não tem essa disseminação tão rápido e tão eficiente como é o SARS-CoV-2, mas é um vírus que é bem preocupante, né? Que é o vírus da varíola. Então esse site francês aqui vem falando que os casos de varíola, né, que ela é conhecida como varíola dos símios, né, dos macacos, vem se multiplicando na Europa e na América do Norte também. Aqui dentro é uma foto, né, das células infectadas com o vírus. Então esse tecido vermelho aqui é o vírus dentro da célula do hospedeiro. E vem falando então dessa preocupação, né, que alguns países como Portugal, Espanha, Canadá, Itália e a França já têm reportado casos de humanos com esse vírus da varíola de macaco, né? E vem falando que esse é um fenômeno que não é muito comum, né? É um evento um pouco mais raro, né? E que na Europa e nos Estados Unidos já teve alguns casos recentes desse vírus em humanos. E o que fala um pouquinho desse vírus? Então esse site vem trazendo algumas informações interessantes para a gente. É curioso, eu soltei recentemente um vídeo falando de como surgiu a varíola, né? De como surgiu, na verdade, a vacina contra a varíola. Então foi a varíola humana a primeira doença a ser erradicada mundialmente. Então ela foi detectada a princípio em macacos em 1958 e sendo o primeiro humano a ser infectado em 1970. Uma criança aí de 9 anos que vivia em uma região que a varíola foi depois que a varíola foi então erradicada depois em 1968. A varíola comum, né, a varíola de macacos é comum em 10 países africanos. E a gente teve então um caso dessa varíola de macaco em humanos em 2003 nos Estados Unidos, né, no verão nos Estados Unidos, que foi a primeira aparição dessa doença fora do continente africano. E essa aparição, né, dessa varíola do macaco nos Estados Unidos aconteceu a partir de um pet shop, onde alguns animais, né, na verdade, deixa eu procurar a notícia, um cão foi comprado e foi colocado nesse pet shop para venda, e junto tinha alguns roedores vindos da África, né? Então cães da pradaria foram adquiridos para colocar à venda como animais de estimação e guardados junto e foram colocados juntos, né, com ratos gigantes da Gâmbia que também eram vendidos nesse pet shop. Então foi em 2003 que teve esse salto, né, do vírus do rato para o cachorro, e aí quando a pessoa comprou esse cachorro acabou levando o vírus para casa. Então a gente teve 50 casos nos Estados Unidos, mas foi prontamente rastreado e foi sanada essa pequena essa pequena infecção aí de varíola dos macacos em humanos, né? A taxa de mortalidade da varíola nos humanos é cerca de 1 a 10%, então é relativamente alta, mas a disseminação é muito baixa em relação a outros tipos de viroses que a gente encontra, como a Covid, por exemplo, que é bem alta, né? Então essa doença se manifesta como febre, né? Tem dor de cabeça e pode causar algumas erupções cutâneas. Eu encontrei uma foto na internet, eu não consigo confirmar se realmente
é por causa de varíola, mas tem a foto de macaco com algumas erupções cutâneas que são características da varíola, né? Como a varíola humana também causa essas erupções, a varíola do macaco também vai causar, que é uma forma do vírus se manifestar e ele é liberado no ambiente. E foi a partir de erupções assim que foi feito o processo da primeira vacinação, né? Então esse é um sintoma bem clássico da varíola. As infecções, então, elas estão sendo preocupantes em alguns países. No Brasil a gente não teve nenhum relato, ainda não tivemos nenhum relato, mas por causa de viagem, de avião, hoje a gente sabe que as doenças podem ser disseminadas muito rápidas, né? Então aqui do site da BBC, falando que os Estados Unidos e a Europa estão com surto, mas não estão muito preocupantes até agora, porque, como eu falei, a disseminação não é muito alta, então não há motivo para pânico, mas há uma necessidade dos órgãos de vigilância sanitária monitorarem a presença desse vírus em outros países, como uma forma profilática de evitar a sua disseminação. Aqui é uma foto só do vírus, então mostrando aqui como que é a carinha do vírus sob microscopia. Então todos os vírus têm uma estrutura que são semelhantes, tem a parte externa que pode ser mais de lipídio, mais proteica, e o material genético interno. Então isso não varia muito. E no Brasil, então, a gente não tem nenhum caso ainda, né? No site da CNN fala que a OMS convocou uma reunião de emergência no dia 20, né, na última sexta-feira, para tratar desse caso, como fazer a rastreabilidade. Então, a pandemia da Covid trouxe um ensinamento muito grande mundial sobre como monitorar, né, doenças infecciosas. Então, teve um amadurecimento de todos os países de como monitorar isso, mas, né, cabe a todos os órgãos fiscalizar esse tipo de disseminação de doença. Então, no Brasil, a gente ainda não teve nenhum caso e provavelmente, se tiver, vai ser bem isolado porque a transmissibilidade é bem baixa, né? Então, o Brasil tem que agora monitorar voos de regiões onde possam estar com o vírus se espalhando. E só curiosidade, né, aqui falando no site antagonista, que na Alemanha, a primeira pessoa a ser diagnosticada com essa varíola do macaco é um brasileiro que estava em viagem em Portugal e Espanha, né, países que já estão ocorrendo mais casos. E aí, ao voltar para a Alemanha, na verdade na cidade de Munique, ele foi diagnosticado então com esse vírus, né? O vírus da varíola humana, ele foi erradicado, então, a partir de vacinações mundiais, né, onde a OMS participou ativamente em disseminar a vacinação, estimular todos os países a vacinarem, né, países de primeiro mundo, de segundo mundo, né, países em desenvolvimento, países na África. Então, ela foi erradicada, mas alguns profissionais ainda tomam essa vacina quando vão para países em que se sabe que pode ter alguns surtos, principalmente na África. Então, profissionais da saúde, envolvidos em missões humanitárias, alguns militares ainda tomam essa vacina, mas a varíola humana é tida como erradicada. Como ninguém mais teve essa doença, né, então, e ela só está presente no homem, não há mais um hospedeiro que pode passar então a transmissão, né, possa ser um reservatório e passar para outras pessoas. A transmissão desse vírus é um pouco diferente do Covid. Normalmente pode ser pelo sangue, pode ser por fluidos corporais ou contato com a mucosa, mas, embora raro, né, a dispersão por aerosol, quando a gente está respirando, aí, não é muito comum. Então, é um vírus que é um pouco mais contido. Bom, eu vou deixar aqui na descrição algumas referências que eu usei para poder construir esse material aqui para vocês, para a gente conversar um pouquinho. Então, embora seja alarmante, a gente não precisa ficar em pânico com a disseminação desse vírus, que ele é pouco menos provável que ele seja disseminado como a Covid. A gente tem uma pandemia aí que possa preocupar vários países e causar muitas mortes. Embora a taxa de mortalidade é alta, a transmissibilidade é bem baixa. Então, aproveitei para se inscrever, né? Deixa o seu like aí para incentivar aqui o canal. Ativa o sininho para receber as notificações. Se você está assistindo aí no Instagram, aproveita para me seguir e também para compartilhar no grupo da família, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Um abraço e até o próximo vídeo.